nesse momento. Hoje teríamos a investidura e ordenação dos diáconos, mas pela impossibilidade da presença do nosso irmão diácono Pierre, nós deixaremos para fazer isso em outra ocasião oportuna, provavelmente no segundo domingo de março, que o primeiro é o domingo de feriado, né? E ao final do culto nós vamos falar sobre isso também. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, que o Senhor, ó Pai, esteja nos instruindo, nos consolando, edificando, enchendo a nossa alma por meio do ensino e da instrução das Sagradas Escrituras. E que a nossa atenção, Pai, a nossa preocupação agora seja estar todo o tempo com os nossos pensamentos voltados à Palavra de Deus. E que o Senhor esteja, por meio do Seu Espírito Santo, fazendo as ligações necessárias para compreendermos o Evangelho como um todo e compreendermos o que a Tua Palavra especificamente nos fala aqui. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, agora dos versos 2 a 8. Uma das coisas que nós precisamos pedir ao Senhor nos nossos estudos e pregações, quando estivermos ouvindo, que o Senhor esteja, através do Seu Espírito, fazendo essas ligações, fazendo com que possamos entender a relação que existe em toda a Escritura, como, por exemplo, hoje de manhã, falando sobre família e as relações que existem naquilo que Deus nos chama a exercer determinadas funções ou na nossa prática de vida cristã familiar. E o exemplo que temos está na própria pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O seu relacionamento com a igreja. E aqui não é diferente, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para entendermos a Escritura como um todo. E percebermos que, por mais que sejam livros distintos, escritos por homens distintos, o escritor primário da Escritura é o Espírito Santo de Deus. Então, acompanhe a minha leitura. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro as poderia alvejar. Apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Queridos, nós vamos, mais uma vez, tentar dividir em 2 partes esse texto. E a primeira parte, ela vai do verso 2 até o verso 4. Então nós vamos nos concentrar, a nossa exposição vai se concentrar nesses 4 primeiros versos, apesar de falar de todo o texto. E eu gostaria de iniciar essa introdução dizendo que nessa passagem, o centro dessa passagem aqui é a transfiguração de Jesus. E que de forma imediata ela está ligada à passagem anterior, do verso 1, quando o Senhor Jesus diz: Em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E a transfiguração é uma... A palavra me fugiu agora.
não seria essa, mas é uma conclusão, ou seja, é uma evidência de que o reino de Deus uma das evidências de que o reino de Deus havia chegado. Mas também esse verso, ele vai apontar para aquilo que o Evangelho de Marcos, desde o início, quer provar. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nessa passagem, nós vamos ver, mais uma vez, a Escritura falando dessa filiação, ou seja, dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Ele é a encarnação do Deus Todo-Poderoso. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E se nós observarmos, esse é o segundo relato do testemunho do próprio Deus a respeito do seu Filho. No batismo de Jesus, essa foi uma declaração feita, e Marcos mostra que ela foi feita ao próprio Cristo, quando a Escritura diz assim: então foi ouvida a voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me compraz. Ou seja, em ti eu tenho satisfação e regozijo. Agora a mesma declaração é feita diretamente aos discípulos, pois antes eles não haviam presenciado tal declaração no batismo. E é muito interessante nós compararmos uma declaração com a outra e veja que é uma mudança aí de perspectiva. Porque a primeira declaração demonstra a clara satisfação de Deus na pessoa de seu Filho. Ele é o amado do Pai e ele diz isso em voz audível, direcionando a Cristo, como se ele não soubesse. Mas para que todos ao redor que presenciaram aquilo pudessem perceber. Na outra passagem, a satisfação de Deus Pai na pessoa do Filho é demonstrada, mas está focalizando aqui quem realmente ele é, a sua importância e singularidade, como ele é distinto de toda e qualquer pessoa. E ali na transfiguração existem 3 pessoas que estão presentes ali, e mostra essa singularidade, pois ele é o Deus no meio do seu povo, o tabernáculo de Deus entre os homens. Por isso ele deve ser seguido e obedecido. E eu gostaria de puxar aqui um link para algo bem interessante que nós vemos aqui. Nessa declaração divina. Eu disse que essa primeira declaração, o próprio Deus faz ao próprio Cristo: tu és o meu Filho. Ele se dirige a ele. E não somente o propósito era dizer isso para ele, que Cristo soubesse disso, mas que os outros também ouvissem e soubessem que ele era o Filho amado. E aí eu me lembro da nossa postura de pais. Veja que nós temos aqui um exemplo de pai. E ele fala uma declaração. Ele declara alguma coisa ao seu filho. Ele declara que ele é a sua satisfação e o seu regozijo. Eu queria perguntar para você, pai, para você, mãe, seu filho sabe disso? Seu filho sabe que ele é uma satisfação e um regozijo seu? Você tem declarado isso? As pessoas que estão ao seu redor, ou os amigos dos seus filhos, sabem disso? Porque isso é notório por meio das suas atitudes e não somente por meio da sua declaração. Eu conheci uma família, o nosso tema aqui não é esse, mas como imagem que nós devemos ter na pessoa de Cristo, na pessoa do Pai, como pais. Eu me lembro de uma família em que certa vez a mãe me disse que ela não elogiava o seu filho na frente
de outras pessoas. Pelo contrário. E aquilo muito me indignou e me entristeceu. Porque parece que aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança tinha dúvidas a respeito do amor. E sua mãe, seus pais, porque nunca declararam isso. Apesar do o intuito aqui não é chamar atenção para isso, mas é um bom momento nós fazermos um parêntese. O Catecismo Maior fala sobre as responsabilidades dos superiores com relação aos inferiores. E uma das coisas que os superiores devem aos seus inferiores é reconhecer, louvar pelas suas atitudes corretas. Reprová-los também pelos seus erros. Você já disse para o seu filho que você tem prazer nele, que você o ama, que ele é um orgulho para você. Você já disse isso. Ele sabe disso. Você age dessa forma, de tal forma que seus filhos vejam que realmente você faz aquilo que você realmente diz, porque você tem prazer na presença deles. Eles necessitam disso. Eu não sei se o Senhor Jesus Cristo precisava ouvir isso. Provavelmente sim. Eu não quero aqui blasfemar ou falar uma coisa que vai além da minha compreensão. Mas o Senhor Jesus, ele aqui, nós vemos a Escritura, eu poderia dizer, supostamente falando, a necessidade que ele teria de ouvir que o Pai tem prazer nele. Isso é estimulante para um filho. Isso dá coragem, dá intrepidez, dá ousadia, para que os nossos filhos cada dia mais avancem, não somente da vida, mas principalmente no reino de Deus, porque sabem que são amados por Deus, porque são amados por seus pais. Como nós vimos, voltando aqui o texto, nos capítulos anteriores, a maior parte dos judeus apenas ouviu os boatos acerca de Jesus. É o que nós vimos nos versos anteriores, no capítulo 8 de Marcos. E aí, dentro dessa perspectiva narrativa, dessa sequência narrativa, os discípulos de Jesus começam a ter um vislumbre da realidade a respeito dele e confessam-no como Messias. O que leva a Jesus, nesse momento, a esclarecer seu papel messiânico que diz respeito ao servo sofredor do profeta Isaías. O que eles, na pessoa de Pedro, se opõem com veemência. E aí o Senhor Jesus é levado a explicar o verdadeiro sentido do discipulado como sofrimento e sacrifício. E nesses versos Deus vai revelar o estágio final dessa sessão cristológica central, que Jesus é, na verdade, o glorioso Senhor, o Deus encarnado, habitando com os homens. E que, por causa do seu povo, ele precisava passar por tudo isso. E nesse momento agora, a passagem gira em torno da transfiguração de Jesus. E essa passagem vai apresentar alguns paralelos em sua descrição com eventos bastante significativos na história da redenção, que estão intimamente ligados a esse evento no Velho Testamento. E eu gostaria de começar a falar sobre isso a partir do verso 2, quando diz assim, 2 e 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e os levou a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante dele, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar.
3 passagens na Escritura no Velho Testamento apresentam semelhanças significativas. E eu não vou trazer todas essas semelhanças aqui, porque senão ficaríamos hoje todo o tempo em torno disso. Mas a primeira delas se encontra, e é bastante pontual, em Êxodo capítulo 24, verso 15 e 16. Eu gostaria que os irmãos abrissem. E a Escritura diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Perceba aqui que a transfiguração é uma revelação divina, modelada segundo a maior revelação de Deus no Monte Sinai, no Antigo Testamento, que nós estamos vendo aqui em Êxodo. E o que esse momento apontava na vida de Israel? Se nós compararmos Êxodo 24, de 15 a 18, os textos que nós acabamos de ler aqui, com Êxodo 40, 34 e 35, que diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em linhas gerais, eu não vou tratar aqui de todos os pontos de toque entre essa passagem e a passagem do Velho Testamento, mas em linhas gerais nós vamos perceber o capítulo 24 de Êxodo vai realçar a singularidade do encontro de Deus com o seu povo no Sinai, a pessoa de Moisés. E esse momento é um momento em que os 70 anciãos, bem como Moisés, Arão e seus filhos, viram e contemplaram a Deus, tendo uma única e singular experiência divina. E interessante é que nunca mais eles verão Deus novamente dessa forma, e nunca mais Moisés entrará na nuvem. Quando ele entra no tabernáculo, é para ouvir a Deus e não para ver. Como Êxodo 25, 22 diz, como seria no futuro. Ele diz: ali virei a ti em cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Independente do fato de Moisés ter visto a Deus ou simplesmente ouvido a sua voz, ambas as situações, em todo esse percurso da narrativa, nós vamos ver isso, produzem o brilho em sua face quando ele retorna ao povo. Portanto, o que nós devemos concluir desse momento é que ver a face de Deus não é mais importante do que ouvir a sua voz. Por isso, na transfiguração, no final daquele ato miraculoso de Deus, mostrando Cristo ali exaltado, ele diz, quando ele está sozinho agora, sem Moisés, ele diz assim: a ele ouvi. Na transfiguração, o que Moisés fez, os 3 discípulos fazem. Eles entram na nuvem, e essa nuvem no Velho Testamento representava a presença de Deus no meio do seu povo. Perceba que o contexto que Moisés, que aquela narrativa de Moisés está inserida, é um contexto em que a lei de Deus e os seus mandamentos são dados ao povo de Israel na pessoa de Moisés. O que nós temos aqui na transfiguração? Temos o testemunho de Deus falando de um novo Moisés, muito maior que o anterior, que já havia sido profetizado pelo próprio Moisés, como nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 18, verso de 15 a 19, quando diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de meus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus,
nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, disso lhe pedirei contas. E é por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 3, do verso 3 a 5, diz o seguinte, fazendo essa comparação entre Moisés e Cristo: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Percebam que a nação de Israel se fundamenta ali em Moisés. Moisés é o instrumento de Deus para congregar a nação de Israel, para formar essa nação prometida em Abraão. E é o que nós estamos vendo aqui na pessoa de Cristo com a sua igreja. Continuando, verso 4, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Da mesma forma que Deus conduziu Moisés, Arão, os seus filhos e os 70 anciãos até um alto monte, Jesus conduz os seus 3 discípulos para um novo Sinai. Um lugar final da revelação de Deus, onde a glória de Deus também é revelada. Veja o verso 1 do capítulo 9. Em verdade vos afirmo que aqui se encontram alguns que de maneira nenhuma passaram pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E esse reino começa a ser manifestado na pessoa de Cristo em sua glória aqui, na transfiguração. Como foi com Moisés, agora em Cristo, o seu Filho, a mesma glória de Deus é revelada. Um outro elemento que vai apontar para o evento do Velho Testamento, se referindo ao Monte Sinai, é a alusão de um alto monte. E é muito interessante porque nos evangelhos, os montes figuram de modo proeminente no ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus ora no monte, Marcos capítulo 6, Lucas 6,12. Jesus prega nos montes, o sermão das bem-aventuranças. O Senhor Jesus realiza milagre nos montes, ele é tentado nos montes, chama os seus discípulos, vocaciona os seus discípulos no monte, envia para uma missão e consuma a sua paixão no monte. O Monte da Transfiguração, como outros montes na Escritura, é um lugar onde Deus e a humanidade se encontram uns com os outros. No Monte da Transfiguração, em distinção com os outros montes, ele é um monte de glória, cuja proeminência na experiência de Jesus é significativa pela descrição do alto monte. Eu poderia traçar alguns paralelos com relação a isso, né? Existem pessoas que acham que hoje em dia que orar nos montes é melhor. Há uma, vamos dizer assim, mitologia por trás disso. Eu não estou dizendo que a Escritura como é que se diz, contempla isso. Mas muitas vezes o que acontece é que o Senhor se utiliza de determinadas coisas para mostrar, para ser acessível a nós. No mundo pagão, o monte era o lugar dos deuses, o Monte Olimpo. E o monte revela a altura. Quem já foi num monte aí? Acho que tem muita gente. Existem montanhas aí, e quando nós estamos na montanha, nós vemos o quê? Já viu o Corcovado? Já foi lá? Aí você olha, você tem uma visão geral
da criação. Você consegue contemplar com muito mais facilidade a glória de Deus quando você está no alto. O Senhor Jesus disse que não há lugar, vai chegar o momento em que não vai ser nem Jerusalém, nem Samaria, nos montes, que o Senhor será adorado, mas Ele será adorado onde estiver o povo de Deus em espírito e em verdade. Eu poderia aqui sofismar, eu poderia aqui criar hipóteses, algumas até já criadas, mas com certeza há uma significação de solidão, de tranquilidade e até de grandeza quando estamos em um determinado lugar que podemos ver todas as coisas, como num monte, e aí contemplar a glória de Deus na sua criação. Eu não sei ao certo se esse é o objetivo e se essa é a forma como Deus, na sua Escritura, trabalha mostrando a nós a diferença, a grandeza que existe entre essa grandeza e essa diferença abissal que existe entre o homem e Deus. Mas uma coisa nós podemos dizer, que aqui nesse lugar é um monte onde a glória de Deus se manifestou, cuja proeminência na experiência de Jesus é significativa por essa descrição: alto monte. Porque Ele habita às alturas e muitas vezes nós precisamos ser lembrados disso. A Escritura diz que Ele foi transfigurado, e é muito interessante essa expressão, porque houve uma transformação radical da parte de Jesus. A palavra aqui é metamorfose. Aqui nós vemos a glória pré-encarnação que resplandece através do seu semblante humano como antecipação de sua futura exaltação. Mais uma vez, uma evidência daquilo que ele falou, que muitos ali não passariam pela morte sem ter chegado com poder o reino de Deus. E esses homens viram, esses três a transfiguração, mas muitos depois deles viram a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus, um Pentecoste, que era a demonstração do reino de Deus ter chegado com poder. Aqui eles estão vislumbrando o reino de Deus com poder na pessoa do Cristo exaltado. E aqui nós estamos vendo um reflexo que aconteceu com Moisés, depois que ele desce do monte com o rosto radiante, por estar na presença de Deus na nuvem. E temos também um paralelo de Daniel capítulo 7, verso 9, de roupas brancas, falando daquele que é o ancião de dias. Quando diz lá no capítulo 7, verso 9, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram um fogo ardente. Todas essas coisas apontando para aquele que estava ali, para aquele que estava sendo transfigurado na presença dos discípulos, como testemunho de Deus para eles. E da mesma forma que o rosto de Moisés brilha por causa da glória de Deus, essa mesma glória agora é vista em Jesus. E essa passagem ela mostra uma transformação exterior e visível da aparência de Jesus ficar de acordo com a sua natureza. E essa transfiguração é tão completa que as roupas de Jesus e sua pessoa também são transformadas. Lá em Lucas capítulo 9, verso 29, que é o paralelo dessa narrativa, e Lucas dá informações que não estão aqui presentes em Marcos. Ele diz que as roupas alvas de Jesus e sua face brilhante brilham. E isso significava a total transformação e cobertura com a presença divina. E se formos perceber mais uma vez, o Senhor Deus está confirmando a sua plenitude
sobre ele. Na Escritura, roupas brilhantes são sinais de seres celestiais. E o verso 4 vai dizer que apareceu Elias e Moisés. Esses são dois profetas escatológicos dos precursores do Messias. Elias como Moisés, tanto na experiência de Moisés quanto na experiência de Elias, eles veem Deus, eles têm uma teofania com Deus no mesmo monte, no Monte Sinai. Ou Horebe, e muitos aí confundem, porque parece que eles são tipo uma cadeia de montes, e que muitos consideram o mesmo monte. Eles representam juntamente a lei, Moisés e Elias, os profetas, e veja a importância dessa transfiguração, ou seja, dessa manifestação. Se nós formos olhar Lucas 16, 29 a 31, nós vamos ver ali o relato do rico e do Lázaro. E ele diz assim: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: não, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja o que Lucas, capítulo 24, verso 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, aí o Senhor Jesus, depois de ressuscitado ali no caminho de Emaús, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras, ou seja, o meio de Moisés e dos profetas. Perceba uma coisa aqui. Perceba que apesar da lei e os profetas apontarem para Cristo, e é isso que essa passagem está dizendo, esses homens aqui representam a lei e os profetas. Essa passagem está dizendo que apesar da lei e os profetas apontarem para Cristo, está aqui, ou seja, ali, aquele que é maior do que a lei e os profetas. É nesse momento que o significado do sofrimento de Jesus se torna evidente, pois esse é o caminho para a glória. A cruz é o caminho para a glória. Por isso, a advertência anterior aos discípulos: se alguém quer ganhar a sua vida nesse mundo, ele vai perdê-la, mas se alguém perder a vida nesse mundo por causa de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. Os embaixadores de Deus no Antigo Testamento prefiguram esses dois, a importância daquele que agora chegou, e apontam para isso. E é muito interessante que apenas no relato de Lucas 9:31, passagem paralela, ele relata o conteúdo da conversa do Senhor Jesus com Moisés e Elias, a partida, ou seja, o êxodo de Jesus e o novo êxodo que ele realizaria em breve, a exemplo de Moisés no Sinai. Quando lá em Lucas 9:31 ele diz assim: aos quais apareceram em glória e falaram de sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Marcos está enfatizando a aparição desses dois personagens como prova de que o reino vindouro estava de fato em via de se concretizar na pessoa do Filho de Deus. E é muito interessante que você não vê em outro lugar algum menção a esses dois homens juntos, exceto em Malaquias, capítulo 4, verso 4 e 6. Elias e Moisés, no contexto de Malaquias, aparecem juntos antes do dia de Yahvé. E nessa passagem, Israel é ordenado a se lembrar da lei de Moisés, servo de Deus, dizendo assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Imediatamente a seguir, Elias é apresentado como um profeta no texto de Malaquias,
que faz com que o coração do povo se volte para um arrependimento no dia de Yahvé. E nós vemos como essa profecia de Malaquias se concretiza na vida de João Batista, porque ele é Elias, como disse o Senhor Jesus, aquele que estava para vir. A aparição deles na narrativa da transfiguração rememora provavelmente seus papéis proféticos como precursores conjuntos do profeta final que estava para vir. E a presença deles ali é uma forte indicação de que a salvação do tempo do fim havia começado para Israel, aquela que se iniciou lá no Egito. Em Malaquias, esses dois personagens aparecem juntos por essa mútua ligação com o Monte Horebe e com a glória de Yahvé. E ambos deveriam ser obedecidos para que o novo êxodo tanto esperado viesse. Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor. A presença de Moisés e Elias significa, portanto, que Jesus não tem um papel secundário no plano divino. Eles atestam a culminação da revelação intencional do Filho de Deus com a história de Israel dessa forma. Perceba aqui em Lucas, no paralelo, lá 9:31, que diz que eles estavam falando com Jesus. Lucas é o único que identifica o assunto. Esse verso aí enfatiza o cumprimento de Jesus na história da salvação, em sua morte em Jerusalém. O anúncio da sua partida, ou seja, da partida de Jesus por Moisés e Elias, assinalava a determinação divina daquele evento. E percebam aqui, isso é muito interessante no livro de Marcos, ele redireciona a atenção que antes era o ministério do Senhor Jesus na Galileia, agora para a paixão de Cristo em Jerusalém. O êxodo do Egito, um episódio fundamental de redenção e formação de Israel em um povo e nação, passa a ser uma prefiguração da paixão de Cristo, porque também a partir daí nós estamos vendo a formação de um povo, de uma nação. Como Pedro disse, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é Ele quem redime pessoas do poder do pecado e as transforma em uma igreja. E Moisés e Elias reforçam a ideia de que Jesus, na economia divina, é o cumprimento do propósito histórico de Deus para Israel e, por intermédio de Israel, para o mundo. Eu gostaria de fazer algumas aplicações, ou seja, algumas não, uma aplicação a respeito disso. E nós ficaremos aqui na exposição de hoje, nessa aplicação. Lembra que no início dessa exposição nós falamos que é uma estreita conexão dessa passagem com o seu contexto imediato, anterior? Nós vimos que o Senhor Jesus falou anteriormente de sua própria paixão e morte, da necessidade dos discípulos de Cristo negarem a si mesmo, da necessidade de perdermos nossas vidas por causa do reino de Deus. Porém, no mesmo pronunciamento, ele passa a falar em seu reino e glória futuro. Ele abranda essas declarações difíceis ao prometer a visão daquela glória a alguns dos que estavam ouvindo. É um consolo para aqueles que precisam passar pela cruz. E o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é o que ele faz, é o que o Espírito Santo faz ao revelar o livro de Apocalipse. A igreja passando dificuldade, sofrimento. E aí ele traz para João o que aquele sofrimento, dificuldade iria redundar. Mostrando tudo o que ia acontecer para a chegada do reino de Deus, para que eles fossem consolados, para que eles fossem estimulados, para que eles
permanecessem firmes nos momentos de dificuldade. No relato da transfiguração, nós vemos aqui registrado o cumprimento dessa promessa. E isso aconteceu para ensinar a seus discípulos que, embora Jesus estivesse em uma aparência humilde e pobre, um dia ele iria aparecer com a gloriosa majestade que será apropriada para o Filho de Deus. A transfiguração serviu também como consolo, como eu falei, para todos os discípulos de Jesus, pois embora eles fossem perseguidos e caluniados por pertencerem a Cristo, um dia eles seriam revestidos de honra e seriam participantes da glória do seu Senhor, por agora também participarem do seu vitupério, do seu sofrimento. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós precisamos agradecer ao Senhor por essa visão. Por quê? Porque com frequência nós somos tentados a desistir do serviço de Cristo. Por causa da cruz que nós temos que carregar e aflições que o serviço a Deus envolve nesse mundo. Pelas muitos que se opõem a nós por causa do Evangelho, por nossos nomes serem rejeitados muitas vezes como indignos, e que toda espécie de malignidade é dita a nosso respeito, porque cremos e amamos ao Senhor. Todas essas coisas, queridos, e as demais dificuldades que enfrentamos nesse mundo, constituem tentações para a nossa carne. Por isso que não é de se admirar quando muitos, por vezes, enfraquecem e que os seus olhos falham enquanto aguardam a nossa esperança, a sua esperança. Essa passagem deve ser um lenitivo para nós percebermos que o nosso Senhor reina e que há coisas gloriosas para o povo de Deus. Que o Senhor Jesus voltará outra vez, mas agora com poder e grande glória, e estaremos em plena segurança com Ele. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu gostaria de terminar, queridos, dizendo que isso deve servir de consolo e esperança para nós nas nossas lutas diárias. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso? Lá em Romanos capítulo 8, verso 18, ele vai dizer assim, abra sua Bíblia. Ele vai dizer assim, porque para mim, Romanos 8, 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu quero terminar com as seguintes palavras. Lembre-se, quando você estiver passando pelo vale das sombras da morte, afligido por esse mundo e cambaleante, lembre-se que vale a pena sofrer e morrer por Cristo. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer, no capítulo 8, verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Essa é a promessa de Deus para as lutas e dificuldades que passamos nesse mundo. Não somente com as tribulações e tentações que vêm de fora para dentro, mas também com as nossas fraquezas, com a nossa própria carne e com a tendência que nós temos de fazer a nossa vontade, seguir os nossos caminhos e não fazer a vontade do Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se, vale a pena. Vale a pena. Vamos orar.
Senhor, nós queremos, ó Pai, sermos, Senhor Deus, estimulados pela Tua Palavra. Que ela possa nos dar ânimo, que ela possa, Senhor Deus, nos dar vigor. Muitas vezes estamos cansados, ó Senhor Deus. E a nossa vida mostra isso, a nossa relação com Deus mostra isso, um cansaço, porque falta vida. Porque estamos imersos, Senhor Deus, no nosso pecado. Porque estamos imersos, Senhor Deus, na preguiça, na negligência, ao cultivar uma comunhão contigo. Senhor, que possamos ver que qualquer sofrimento, seja ele qual for, e que dimensão seja, não se compara, não chega aos pés, não representa nem uma gota daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, para permanecermos firmes e não sermos deixados, levados, ó Pai, por uma visão fraudulenta do que seja esse mundo e dos desejos, ó Senhor, da nossa carne. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.